Bom, pessoal, vamos aqui dar início aos nossos exemplos a respeito de carregamento combinado, tá? Nesse exemplo 6.1, nós temos aqui o seguinte enunciado. O tanque do compressor de ar está sujeito a uma pressão interna de 0,63 MPa. Essa é a pressão interna dentro desse reservatório de ar comprimido. Se o diâmetro interno for de 550 milímetros e a espessura de parede for de 6 milímetros, determine as componentes da tensão que agem no ponto A, né? As componentes da tensão que agem aqui nesse ponto A, tá bom? E desenhe um elemento de volume do material nesse ponto e mostre os resultados nesse elemento. Então vejam só, na parte teórica, né, a gente viu o seguinte, que quando eu tenho um vaso de pressão, né, que eu tenho um vaso com armazenamento interno de pressão, né, independente do tipo de fluido, as paredes desse vaso de pressão, em qualquer lugar, né, se a gente tirar aqui um elemento de volume, tá bom? Se a gente extrair aqui um elemento de volume, esse elemento de volume, ele vai estar sujeito a uma tensão no sentido do raio, né, que é essa tensão aqui, no sentido do raio, que a gente chama de tensão radial, ele vai estar sendo tracionado nessa direção aqui do raio, ó, vejam, nessa direção radial, tá bom? Nessa direção radial. Essa tensão a gente vai chamar de σ1, né, que a gente chamou de σ1, tensão radial. E também está sujeito a uma tensão de tração, né, ambas são de tração, no sentido longitudinal, que a gente chamou de σ2. Nós falamos o quê? Que σ2 é sempre a metade de σ1. Ambas são de tração. Na verdade, né, se a gente for analisar o estado real, existe aqui uma tensão chamada de σ3, né? Uma tensão aqui de σ3, só que se, né, quando a razão entre o raio e a espessura de parede, o raio interno T e a espessura de parede for menor do que 10, a gente pode desconsiderar esse σ3, né? Que é essa terceira tensão, né, que daria origem a um estado tridimensional de tensões, um estado geral. Então, para simplificar o dimensionamento desse tipo de equipamento, quando a razão entre o raio interno, então nesse caso aqui a gente teria aproximadamente ali 275, tá? 275 sobre a espessura de parede, que é 6, tá? Então a gente teria, desculpem, aqui não é menor, tá? Aqui eu falei maior, mas escrevi menor ali, tá bom? Essa razão entre R sobre T, ela tem que ser maior do que 10. Então, nesse caso aqui desse exemplo, a gente tem R sobre T 275 sobre 6, que é ali muito maior do que 10. Então, isso quer dizer que eu posso fazer o quê? Ignorar essa tensão σ3, tá bom? Que é aquela tensão ali na direção saindo para fora, né, do plano do vaso de pressão. Tá? E eu posso considerar somente σ1 e σ2 para dimensionar esse vaso. É justamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Vamos começar calculando a tensão radial, ou seja, no sentido do raio, que é aquela maior, né? Nesse sentido do raio aqui, tá bom? Essa tensão no sentido do raio é o σ1 e ela é dada por PR sobre T. P é a pressão interna, tá? O raio é o raio interno do vaso e T é a espessura de parede, ou seja, a espessura da chapa com que esse vaso de pressão é fabricado. Aí substituindo os valores, né, bem simples, a pressão 0,63 vezes 10 a terceira, 0,63 MPa, o raio 275 milímetros, aqui eu converti para metro, e a espessura de parede 6 milímetros. Isso vai gerar uma pressão radial de 28,9 MPa. Tá bom? Que é essa pressão aqui, ó, σ1, que eu mostrei aqui, tá? E a tensão longitudinal, ela vai ser
sempre a metade. Então, nesse caso, ela vai ser PR sobre 2T, ó, por isso que ela é metade, tá bom? A gente mostrou, vocês viram isso lá na parte teórica, o porquê desse PR sobre 2T, tá bom? O mesmo é válido, lembrando que o mesmo é válido para características de vaso esférico, né? No vaso esférico, a gente só tem tensão longitudinal, tá bom? Então, calculando essa tensão longitudinal, eu vou ter a metade disso aqui, ó, tá? Substituindo os valores, pressão, raio interno e espessura de parede, a gente vai obter uma tensão sigma 2 que é de 14,45 megapascal, tá? E aí colocando isso no elemento de volume, que foi esse que eu desenhei aqui dentro do vaso para mostrar para vocês, nós vamos ter aqui uma tensão de tração no sentido longitudinal de 14,45 MPa e uma no sentido radial de 28,9 MPa, tá bom? Então, um exemplo bem simples aí, só para a gente introduzir essa parte de vasos de pressão, estudo de vasos de pressão dentro de carregamento combinado.